Rogarei ao meu Pai por vocês, e ele há de enviar o Paráclito, o advogado, aquele que deverá permanecer convosco eternamente. Essa é a palavra e a promessa de Jesus nesse evangelho que nós vamos ouvir hoje, nesta quarta-feira, dia 28 de maio, e que nós estamos aqui fazendo a vontade de Deus, alimentando a nossa fé, alimentando a nossa espiritualidade. Estamos aqui ouvindo a palavra de Jesus. O que Jesus tem para nos dizer hoje, nesta quarta-feira? Ouçamos com muita atenção. O evangelho está em João capítulo 16, versículos do 12 ao 15. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a Tomé: Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Tenho muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade, pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e vos-lo anunciará. Tudo que o Pai possui é meu. Por isso disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós estamos na sexta semana da Páscoa, né? Vivendo ainda esse clima de Jesus ressuscitado. E essa sequência de evangelhos, ele traz a mesma mensagem. Eu vou para o Pai e eu vou enviar o Paráclito. Uma hora ele fala o Paráclito, outra hora ele fala o advogado, outra hora ele fala o defensor. Aqui agora ele diz o Espírito da verdade. Quando, porém, vier o Espírito da verdade. Que Espírito é esse Espírito da verdade? O Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai nos revelar. É o Espírito Santo que vai nos impulsionar. É o Espírito Santo que vai nos inspirar. É esse Espírito Santo que vai agir em nós. Jesus traz algo nesse evangelho de um modo particular muito interessante que eu gostaria de destacar. No versículo 12, ele diz: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Jesus garante que tem muita coisa para nos falar, tem muita coisa ainda para nos ensinar, mas ele não vai falar porque a gente ainda não está preparado para ouvir, porque a gente ainda não está capacitado para entender a sua notícia, a sua palavra. Quantas pessoas hoje ainda têm dificuldade de entender a palavra de Jesus? Quantas pessoas que julgam olho por olho, dente por dente, que têm dificuldade de entender a misericórdia? Quantas pessoas que são apegadas, gananciosas, que têm dificuldade de entender a mensagem de Jesus, de repartir, de partilhar, da generosidade? Quantas pessoas que têm mágoa, ressentimento no coração, têm dificuldade de entender a palavra de Jesus para Pedro? Perdoai não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Quantas pessoas
que são indiferentes ou no ódio têm dificuldade de entender a palavra de Jesus, do amor, da misericórdia, do Pai rico em misericórdia que perdoa aquele filho que esbanjou todos os seus bens. Que esse Espírito Santo, que esse Espírito da verdade, que o Paráclito, que o Defensor, nos amadureça, nos capacite, nos evolua para entendermos a palavra de Deus. Quando Jesus diz, tenho muita coisa para falar, mas vocês ainda não são capazes de compreender, é como se Jesus ainda nos tratasse como um bebê, dando um mingau, um leitinho, uma papinha, porque a gente ainda não pode comer, sabe, uma feijoada, uma macarronada, sabe, um churrasco. A gente ainda não tem estrutura. E é lógico que eu estou falando aqui numa forma de parábola. Você está entendendo? Eu não estou falando do alimento. Mas tem situações que Jesus não nos trouxe porque a gente ainda estava muito raso. A gente precisava avançar para águas mais profundas para compreender essa mensagem dele. Mas isso a gente não deve se preocupar. Por quê? Porque ele diz, olha, eu não vou dizer porque vocês ainda não estão preparados. Mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Ou seja, quem vai nos revelar a verdade é o Espírito Santo. Pois ele não falará por si, mas dirá tudo que tiver ouvido, até as coisas futuras vos anunciará. Olha que promessa. Olha quanta coisa Jesus falou a respeito do Espírito Santo, e a igreja sabiamente coloca esses evangelhos agora nessa semana da Páscoa, para que eu, você, todos possam estar orando todos os dias. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Nós devemos estar orando, gemendo, suplicando, pedindo esse Espírito Santo. É esse Espírito Santo que vai nos revelar toda a verdade. É esse Espírito Santo que vai fazermos vivermos, de fato, aquilo que Jesus nos trouxe. Sem o Espírito Santo a gente não age. Sem o Espírito Santo a gente não caminha. Sem o Espírito Santo eu só vou fazer a minha vontade, a vontade humana. Eu não vou conseguir de fato cumprir a palavra, a vontade de Jesus. Às vezes quando uma pessoa faz uma grande ação, perdoa, faz um mal, você fala, pô, como ele conseguiu isso? Não foi ele, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Quando o milagre acontece, isso é interessante, o milagre acontece quando você se permite ser levado, ser conduzido pelo Espírito Santo. Ele me glorificará porque receberá o que é meu e vos anunciará. Aqui nesse final, e eu quero encerrar dessa forma, é uma fala gostosa, porque Deus, Pai, Filho e Espírito Santo meio que se confunde. Eles se embaraçam, eles se entrelaçam. A palavra melhor é essa. Eles se entrelaçam. E é algo bonito, é algo belo, porque o Pai cria, o Filho salva e o Espírito conduz. E o Espírito dá a direção. É o Espírito que faz a gente caminhar. Se não fosse esse Espírito Santo, a gente já tinha parado no caminho. Eu preciso agradecer todos os dias. E você, meu irmão, minha irmã que está acompanhando aí, você deve também agradecer. Faça uma oração de agradecimento ao Espírito Santo. Porque se você tem fé neste mundo ainda, é porque o Espírito Santo é que está conduzindo a tua vida. E vamos agradecer, porque esse Espírito está nos conduzindo. Mas não deixemos de começar o nosso dia pedindo, invocando e orando, suplicando a presença do Espírito Santo.
O Espírito Santo precisa estar comigo no meu casamento, no meu trabalho, nas minhas viagens, nos meus negócios, no meu trabalho na igreja, no meu trabalho no meu bairro. É o Espírito Santo que me conduz para eu me afastar sempre do pecado e me aproximar do reino de Deus. Um ótimo dia para você. Deus te abençoe e até amanhã.